Olá, tudo bem com você? Não precisa ser muito ligado em notícias, acompanhar muito o que está acontecendo no planeta para perceber que realmente estamos vivendo numa época de tremenda instabilidade mundial. A guerra continua. Rússia, Ucrânia, ameaças de bombas atômicas, parece até um déjà vu dos anos 80, 90, quando o mundo atravessava aí a Guerra Fria e a ameaça de um conflito nuclear era constante. Temos esse conflito acontecendo nesse exato momento. Coreia do Norte fazendo seus testes de mísseis nucleares, ou de mísseis, testes de mísseis, enviando-os para direção do Japão, causando medo na região. Enfim, é outro capítulo delicado ali que pode acabar terminando em guerra também. Grandes analistas econômicos, estudiosos do assunto, pessoas que estão aí no meio econômico, bolsas de valores, etc., prevendo uma crise econômica em todo o planeta. Eu estive recentemente fazendo algumas pregações, palestras nos Estados Unidos, e ali também não se fala de outra coisa. Crise econômica nos Estados Unidos, e se isso acontece por lá, naturalmente que todo o planeta sofre as consequências disso aí. E neste momento estamos aí acompanhando as reuniões da COP27, mais uma reunião aí para tratar do assunto climático, e o Papa já declarou algumas coisas aí, já de novo, né, reforçou o seu discurso de que, como você pode ver na tela, de que as mudanças climáticas deveriam receber a mesma atenção que a pandemia e a guerra tem recebido, ou seja, para o Papa Francisco e muitas autoridades, o assunto das mudanças climáticas deve ser uma das prioridades, se não a maior prioridade dos esforços que devemos empreender para salvar, entre aspas, o planeta. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão, porque eu já tenho até falado sobre isso há um bom tempo, há 15 anos pelo menos, tenho tratado aqui no canal desse tema que ficou conhecido como ecumenismo, um ecumenismo ecológico, o uso da bandeira ambiental para levar avante agendas, pautas que estão muito além da mera proteção do meio ambiente. E uma dessas aí é aquilo que o Papa Francisco já havia escrito em sua carta apostólica Laudato Si, em 2015, que é o descanso dominical como uma das propostas para amenizar os efeitos das mudanças climáticas ou do aquecimento global. Se você não conhece o assunto, eu convido você a digitar no buscador aqui do meu canal a palavra ecumenismo, de ecologia, ecologia mais ecumenismo, ecumenismo, e você vai encontrar vários vídeos em que esse assunto é analisado em detalhes. Já tem até gente chamando isso aí de domingo climático, um dia para salvar a Terra e por aí vai, né? Eu entendo que talvez seja essa grande convergência da qual Ellen White falou, e outros estudiosos aí mais recentes também têm falado, como Pascal Bernardin, por exemplo, no livro dele em que ele fala sobre a questão da ecologia e também das mudanças climáticas. A grande convergência, o laço de união universal, como diz Ellen White, e isso é um tema bem interessante. Nós temos também aí o alastramento de falsas profecias, de pessoas, de crentes, igrejas, profetizando coisas, anunciando eventos que não se cumprem e só trazem opróbrio ao cristianismo, levam as pessoas à descrença, mas tudo isso já estava profetizado na Bíblia. Falsos cristos, rumores de guerras, fome, epidemias, pandemias, pragas em todo o planeta, terremotos que não param de acontecer. Neste ano houve vários deles. E, juntamente com tudo isso, as crescentes aparições de objetos voadores não identificados no céu do planeta Terra, os famosos OVNIs. Muitos deles nem ganham tanta atenção, podem ser satélites, podem ser fenômenos atmosféricos, enfim, mas há algumas coisas que são bem estranhas e chamam a atenção, inclusive, de especialistas, de pessoas acostumadas a viajar pelo céu como pilotos comerciais. É o caso aí do recente avistamento de objetos estranhos, luzes com comportamento e movimentos estranhos no céu de Porto Alegre. Pilotos de aviação comercial avistaram isso, e você vai ver daqui a pouco aqui, em seguida,
a gravação de uma conversa entre pilotos e a torre de comando ali no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre. Antes disso, já haviam sido avistados objetos estranhos também lá em Santa Catarina. Você deve se lembrar que, se eu não me engano, a Marinha Americana, enfim, é um dos integrantes das Forças Armadas Americanas, o governo americano, enfim, liberaram ali dados de avistamentos de objetos voadores não identificados, feitos também por pilotos, e pilotos militares e outras pessoas. Então esse assunto tem ganhado interesse também, crescido na mídia, nos meios de comunicação, e eu também tenho material, tenho estudos aqui em meu canal, você pode dar uma olhadinha aí no link que eu coloquei na descrição deste vídeo, que traz alguns textos e alguns vídeos também que eu já publiquei sobre esse assunto dos extraterrestres. Como entender esse assunto? Biblicamente falando, o que nós podemos falar sobre o tema? E do ponto de vista do grande engano final, em que Satanás vai simular até a volta de Jesus, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, como que esse tema extraterrestre se insere? Eu me lembro que o pastor George Vandeman, o saudoso pastor George Vandeman, no programa Está Escrito, chamava os objetos voadores não identificados de brinquedos de um anjo caído. E o autor Roger Murnau, ex-satanista, também falava sobre isso. É interessante porque atenderia bem aos interesses de Satanás simular a chegada de seres extraterrestres, supostamente extraterrestres, mas que já estão aqui na Terra há milhares de anos, presos aqui. Eu estou falando aqui de anjos caídos, de demônios. Atenderia bem aos interesses desses demônios dar a impressão de que esses ETs, esses supostos ETs, poderiam ser espíritos, e eu já vi, realmente, eu tenho acompanhado isso ao longo dos anos e percebo uma convergência entre o tema da espiritualidade, do espiritualismo, de almas encarnadas, enfim, coisas assim, e extraterrestres. Uma convergência de assuntos, né? ETs e espiritismo, espiritualismo. E seria bem interessante se o inimigo de Deus pudesse usar esses supostos ETs para disseminar mentiras teológicas, para reforçar mentiras e autoridades, dizer que fulano de tal foi colocado lá como autoridade divina, para levar à Terra um tempo de paz. Interessante que o próprio Chico Xavier falava, né, de um contato em algum momento com esses seres. Autores ateus como Carl Sagan e cientistas como Stephen Hawking também morreram crendo de que um dia faríamos contato com seres extraterrestres superiores. Ou seja, se isso um dia eventualmente acontecesse, uma simulação satânica de um contato extraterrestre, muita gente seria enganada, desde crentes até descrentes, ateus, porque, de certa forma, todo mundo espera alguma coisa, alguém vir e nos salvar desse atoleiro em que nos metemos. Várias religiões mundiais aguardam a vinda de um ser iluminado, de alguém. Até os cristãos aguardam a volta de Jesus, mas se forem cristãos desavisados que não estudam a Bíblia, esses até poderão também, quem sabe, ser enganados por essa falsa vinda de alguém. Imagine se aparece por aqui um ser radiante, brilhante, com palavras sábias. Quanta gente poderia ser enganada por essa aparição por causa de seus sentidos, porque não estão bem amparados na palavra de Deus. A Bíblia é bem clara com respeito à volta de Jesus, como ela será. Não precisa ser enganado por essas falsas aparições que eu tenho certeza acontecerão num futuro próximo aí. As pessoas estão sendo preparadas para receber alguém ou algo de fora, um contato. E interessante que no Grande Conflito, Ellen White chama, ou pelo menos descreve algo assim, né, dizendo que é o ato culminante do engano, Satanás simular a volta de Jesus. Não sei se vai ser dessa forma ou de outra forma, enfim. Nem sei se esse avistamento aí em Porto Alegre eventualmente seja algum fenômeno natural, mas você perceberá no áudio que isso chamou muita atenção dos pilotos. O que eu sei é que esse assunto tem crescido, né? Me lembro até de ter lido um tempo atrás, e eu mencionei isso em algumas palestras, que inclusive astrônomos do Vaticano, o Vaticano tem um observatório astronômico bastante conhecido lá, e astrônomos que dirigiram o Vaticano acreditavam que nós faríamos contato com o grande irmão, né, o irmão extraterrestre,
E há falas interessantes desses diretores do observatório, como, por exemplo, um deles dizia que teria o maior prazer em batizar um desses extraterrestres. Mas depois ele corrigiu o que falou e disse que talvez nós é que tenhamos que ser batizados por eles. E que talvez esses seres trouxessem revelações teológicas especiais para nós. Veja o potencial de perigo e de engano que esse assunto traz, né? Mas é isso, eu não vou me estender mais aqui. Repito, vou deixar aqui na descrição links para conteúdos, vídeos e textos nos quais eu já falei sobre esse assunto. Dá uma olhadinha ali, por favor, assista aos vídeos para, quem sabe, entender um pouquinho melhor essa perspectiva das profecias em comparação com as aparições de supostos OVNIs, ou OVNIs mesmo, né, porque ninguém sabe o que são, né, objetos voadores não identificados, nem sempre são naves espaciais, mas há muita gente crendo que possa ser já, quem sabe, uma aparição de, aspas, extraterrestres. E o que a Bíblia diz sobre isso? Tenho aqui também um vídeo falando desse assunto, e deixo aqui na descrição o link para você. Agora, assista na sequência ao vídeo em que os pilotos falam sobre o assunto e tire as suas conclusões. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Prossiga. Beleza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Umas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, tá 3406. Nós informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de ombros das mesmas luzes no mesmo local. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigado pela informação, tá 3406. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém disse que elas estão paradas e a princípio não interferem na aproximação. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. A gente teve um reporte da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigado pela informação. O senhor tem condições de informar a altitude, mais ou menos? Olha, a gente estava no nível 380, nós estávamos bem mais altos que a gente e na nossa proa, durante o voo todo.